Pessoal, como eu havia falado para vocês, nós vamos ter 10 aulas sobre a LDB. E esta é a aula de número 2. E nessa aula a gente vai tratar principalmente das competências dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União no que tange à educação nacional, começando pela estrutura da educação nacional e mostrando para vocês as competências de cada órgão federativo. Isso é importante também vocês atentarem para alguns destaques que nós fazemos em relação a situações de concursos públicos, porque normalmente os concursos públicos eles exigem que vocês conheçam em parte a LDB. Agora, se você pretende ocupar um cargo assim de diretor de escola pública ou particular ou supervisor de ensino, é importante que você conheça mais da LDB e você conheça mais da legislação. E eu peço a vocês o seguinte: inscrevam-se aí no nosso canal, dê o like e nos acompanhem, que assim vocês nos ajudam a melhorar as nossas apresentações, porque isso será de utilidade para vocês e logicamente para nós também, né? Para mim também. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Então vamos em frente e vamos começar a aula de número 2. Pessoal, esta é a aula de número 2 sobre a LDB. Então hoje vamos ver a organização da educação nacional. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles organizam os seus respectivos sistemas de ensino, mas em regime de colaboração, quer dizer, um ajuda o outro. A União tem como objetivo a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva em relação a outras instâncias educacionais. Observem aqui o termo função normativa. Então, uma das funções principais da União é a função normativa, porque ela define as diretrizes que todos os sistemas deverão, logicamente, adotar nas suas escolas. Os sistemas de ensino eles têm liberdade de organização, contanto que não fira a LDB. As principais competências da União são elaborar o Plano Nacional de Educação, juntamente com os estados, Distrito Federal e municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Eu destaco aqui essa questão dos territórios. E o sistema da União, ele é composto pelas universidades federais e escolas particulares que são autorizadas pelo Sistema Federal de Ensino. Quando eu falo escolas, são faculdades, cursos de nível superior, né? Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Lembram lá, de 14 aos 17 anos. Aliás, de 4 aos 17 anos. E estabelecer com os estados e Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então vejam que as diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, elas são definidas pela União, mas juntamente com o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Estabelecer com os estados e o Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Sabe aqueles alunos que são considerados meio gênios lá? Então eles possuem altas habilidades. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Quer dizer, a União tem que coletar as informações, dados e informações
e fazer a divulgação para todo o país. Assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, com o objetivo de melhoria da qualidade do ensino. Então, essa avaliação ela tem como objetivo a definição, inclusive, de políticas públicas para todo o país. E a avaliação do ensino fundamental e médio, e mesmo do superior, ele pode ser delegado para os estados ou para o Distrito Federal também. Baixar normas gerais sobre curso de graduação e pós-graduação. Essas competências são exclusivamente da União. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Então, a avaliação de instituições, cursos técnicos, né? E cursos de nível, assim, universitário, sabe aqueles cursos de área tecnológica? Também são avaliados pela União. Autorizar a reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e o estabelecimento de seu sistema de ensino. Vocês sabem que a União também tem cursos em nível técnico, principalmente, né? Cursos superiores e cursos técnicos. Na estrutura educacional tem o Conselho Nacional de Educação, com funções normativa e de supervisão. Então, o Conselho Nacional, ele define as diretrizes para a educação para todos os níveis em nível nacional. E para o processo de avaliação, a União tem acesso a todos os dados e informações educacionais de todas as escolas de todo o país, desde a educação infantil até os níveis de pós-graduação. As atribuições de avaliação poderão ser delegadas, como eu já havia falado, aos estados e Distrito Federal, desde que eles mantenham instituições de ensino superior. Competência dos estados: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Vejam que o sistema de ensino de um estado ele é formado pelo Conselho, pela Secretaria da Educação, Conselho Estadual de Educação e pelas suas escolas, incluindo as universidades. Definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional de responsabilidades. Então vejam que o Estado trabalha em colaboração com o município para a oferta do ensino fundamental, porque o ensino fundamental, na verdade, baseado na legislação, ele é competência do município, mas existe a colaboração do Estado também, porque normalmente os municípios eles não têm meios, principalmente a parte técnica e verbas, né, para manter esse ensino. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos da instituição de educação superior e estabelecimento do seu sistema de ensino. O Estado tem competência para autorizar a abertura de faculdades e, inclusive, a abertura de escolas técnicas, de colégios em geral, a não ser que o colégio ofereça só a educação infantil. Agora, se ele for municipal, ele vai ser autorizado pelo próprio município. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Então, vejam, o ensino médio é a obrigação do Estado. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores autorizados o uso de assento vago. Então, por exemplo, tem aquelas vans e aqueles ônibus que transportam alunos, tendo assentos vagos,
eles poderão ser utilizados por professores mediante autorização. Instituir os conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Esses conselhos escolares, eles são os conselhos que a gente chamava conselho de escola, que tem em cada unidade escolar. Articular-se com os respectivos municípios para que esta lei seja cumprida de forma melhor ainda, atendo os interesses dos alunos e dos professores. Esse inciso, ele está relacionado ao transporte escolar. Competência do Distrito Federal são as mesmas dos estados e municípios. Vamos ver aqui dos municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Mas vejam que nem sempre os municípios têm capacidade técnica e financeira para organizar o seu sistema de ensino. Isso acontece com municípios maiores. Você pega no estado de São Paulo aqui, Sorocaba, Campinas e Guarulhos, São Paulo e a cidade de São Paulo também, e outras cidades grandes aí, eles têm inclusive Conselho Municipal de Educação. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Por exemplo, se alguém precisa abrir uma escola simplesmente de educação infantil e creche, ela é autorizada pelo município. Agora, se acompanhado dessa educação infantil tiver o ensino fundamental, aí deverá ser autorizado pelo Estado, pelas diretorias de ensino. O município ainda tem competência para oferecer a educação infantil e creche para a escola, mas a prioridade é o ensino fundamental. Primeiro o ensino fundamental, depois a educação infantil e pré-escolas. E é permitido, inclusive, a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, quer dizer, quando estiver atendido educação infantil e ensino fundamental, até o 9º ano. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Vocês viram lá que o Estado assume o transporte escolar dos alunos da rede estadual e o município da rede municipal, e também aqui os professores devidamente autorizados, eles podem usar os assentos vagos nos veículos. E isso acontece muitas vezes para áreas rurais ou áreas, dependendo do bairro onde está a instituição de ensino. E aí tem o transporte e os professores também podem utilizar. Competência dos estabelecimentos de ensino. Elaborar e executar proposta pedagógica, administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e das aulas estabelecidas. Então vejam que o cumprimento dos dias letivos deve ser assegurado pelo estabelecimento de ensino. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada professor, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, os professores precisam prover essa recuperação, logicamente, de acordo com as diretrizes da própria escola. Articular-se com famílias e comunidade, criando processos de integração, sociedade com a escola. Vejam aqueles processos que são de integração escola-comunidade. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos. Então vejam que esse detalhe é pergunta de concurso público, hein? Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos. E, se for o caso, responsáveis legais sobre frequência e rendimento dos alunos, bem sobre como a proposta pedagógica está sendo executada. Agora, esse detalhe no inciso 8 aqui. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação de alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, vejam bem, como é que calcula isso?
o aluno pode faltar até 25%. Então, precisa ser calculado 30% se o aluno apresenta faltas acima de 30% desse percentual permitido. Esse precisa fazer o cálculo lá certinho. Promover medidas de conscientização, de prevenção e conduta a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito de escolas. Sabe aqueles projetos bullying? Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, e instituir os conselhos escolares. Todas as escolas públicas precisam ter o conselho escolar. Agora, para os professores, qual é a obrigação deles? Incumbência: participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Esse item merece destaque, vejam bem: ministrar os dias letivos e horas-aulas é obrigação dos professores. Por isso que a escola muitas vezes coloca aulas aos sábados, para completar esses 200 dias letivos. Colaborar com as atividades de articulação da escola com família e comunidade. Estados e municípios do Distrito Federal definirão as normas de gestão democrática do ensino público. Então, quando você vai preparar a documentação de uma escola particular, não se preocupa com essa gestão democrática do ensino, porque a legislação prevê no ensino público. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Participação das comunidades escolar local em conselhos escolares, em fórum dos conselhos escolares. O conselho escolar é órgão deliberativo e tem como membro nato o diretor da escola. Então, o que significa isso? Em todas as escolas públicas, o diretor, ele é o presidente do conselho, ele é um membro do conselho, mas ele é o presidente do conselho e não precisa ninguém elegê-lo não, que ele já é membro nato, previsto na legislação. Também precisa compor o conselho professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, demais servidores de áreas administrativas da escola, estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade escolar. Então vejam que esses 5 aqui compõem o conselho de escola, eles devem ser eleitos pelos seus pares. E o diretor não é eleito por ninguém, ele já é titular por lei. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo. Então vejam, esses conselhos escolares eles são regionais e eles são formados por conselhos escolares daquela região da sua abrangência. E eles tomam decisão assim com a seguinte finalidade: democratização da gestão, democratização do acesso e permanência dos alunos, qualidade social da educação. E a composição dos fóruns dos conselhos são 2 representantes do órgão responsável pelo sistema, 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos. União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão como princípios de gestão em suas redes de ensino a transparência e o acesso à informação, devendo disponibilizar ao público em meio eletrônico informações acessíveis. Vejam o quê?
Todos esses entes da federação são obrigados a disponibilizar em e-mail eletrônico informações para, vamos ver o quê? Número de vagas disponíveis preenchida por instituição de ensino, lista de espera quando houver ordem de colocação e, no caso de instituições federais, especificação de reserva de vaga nos termos da legislação. Bolsa e auxílios para estudo e pesquisa, considera estudante, professores e pesquisadores, atividades no projeto de pesquisa, extensão, inovação tecnológica, finalizado em andamento. Então, vejam bem, há necessidade de divulgação para que o público conheça como está funcionando a escola. Então, é a transparência na gestão. E estatística referente ao fluxo rendimento escolar, execução física e financeira de programa e projeto direcionado à educação básica e superior, financiado com recursos públicos, renúncia fiscal ou subsídio tributário. Então, esses detalhes são importantes. Outra coisa aqui, precisa ser divulgado o currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção de instituições de ensino e dos membros do Conselho de Educação. Divulgar também a pauta e ata das reuniões do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Normalmente no site desses conselhos você já obtém esse tipo de informação. Pessoal, chegamos ao final. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Pessoal, então nós finalizamos até que enfim, a aula de número 2. E a gente se encontra na aula de número 3. A aula de número 3 vai ser um pouco mais interessante, porque ela vai tratar, por exemplo, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e assim por diante. Obrigado por tudo então e até a próxima.